estamos estudando a pergunta 265, que foi a última da semana passada, falando sobre a escolha das provas. Já aprendemos sobre a diferença de prova e expiação. Por que expiação a gente não escolhe? Ou melhor, a gente escolhe, mas de outro jeito. E como que a prova pode ser escolhida? Qual é o nosso objetivo? Quando temos pela frente determinados desafios que fomos nós que escolhemos. E vimos que se prova e expiação são diferentes na sua essência, elas têm uma coisa em comum, que é o quê? Que é o quê? Levanta a mão aí quem quer falar. O que é em comum entre prova e expiação? Alguém aí do fundo falou, foi a Andréia? Não? O que é em comum entre prova e expiação? Ali, ó, Patrícia levantou a mão. Alice? Fala, Patrícia. Passar pelas situações difíceis. É, em comum, uma única palavra. O que é? Ai, não sei te dizer. Uma única palavra, Patrícia, para entrar no céu. Se falar, entra. Ai, vai bobear? Ai, eu não sei, São Pedro, falar uma única palavra. Vai pro inferno. Ô Tomé, Tomé, que se... Ah, imagina uma chance dessa. Espera um pouquinho só, você chama Tomé? Espera um pouquinho só, Carlos, depois chega em você. Fala, Tomé. O que é comum que as duas servem para evolução. Não, tudo serve para evolução. Então não é só isso que é em comum, isso é comum com tudo. Todo o processo evolutivo nós... Não, mas você sabe que é comum ou que é incomum? Comum. Elas são diferentes na sua essência, São. mas elas têm algo que é comum, que é igual para ambas. Carlos? Não. Algo que é igual para as duas. Eu pensei em comum, desculpa. Não, então também não. Quem mais? Aqui, ó. Não, ali, ó. Vamos primeiro ali, depois aqui. Eu não vi na aula semana passada, mas não foi na semana passada que nós falamos disso. Então foi da retrasada que eu também não vi. Mas a minha amiga aqui, olha... Ela nunca vem, né? Ela, mas a minha amiga paraquedista aqui. A minha amiga aqui me contou. A aula, tá vendo? quando eu não que bom. venho, Tá quando vendo? eu não venho, ela passa. Então ela me disse que a diferença, que você tinha falado da diferença entre a prova... E a expiação. E a expiação. A prova é quando você suporta ela... Não, eu não quero o que é cada uma. Eu quero qual é o ponto igual das duas. É o sofrimento. O sofrimento. Aí, mas ela me disse... É o sofrimento. Ela me disse que quando é expiação é quando você tem o sofrimento e reclama. É, você fica... E quando é prova, você tem o sofrimento, mas você aceita. é resignado. Aceita. Não é? Por isso que a prova é uma coisa que você escolhe, você solicita, você deseja para vencer determinados problemas. Agora, a expiação é algo que você tem que passar, porque você não agiu corretamente. Você, por vontade, você fez outros sofrerem, você destruiu coisas e você tem que reparar o dano. Então, ambas têm na essência, causas e motivações distintas. Mas o que é comum entre elas é que, seja a expiação, seja a prova, ambas significam sofrimento. Que era a palavra-chave para Patrícia e para o paraíso. Mas como ela não falou, ela vai exatamente para o local onde só tem isso, sofrimento. Brincadeira, viu, Patrícia? Mas na próxima, esteja atenta, porque às vezes as chances são assim, ó. Bom, então, nós já vimos que para expiação e prova, o sofrimento é a palavra que as une. E a distinção que nós fazemos, ou como nós pudemos ouvir a nossa professora Norlinda ensinando, não é, a sua companheira, a diferença básica é que as pessoas que estão em expiação, como elas estão tendo que pagar uma conta
que elas achavam que era legal fazer, mas que elas nunca pensavam que iam ter que pagar, não é? Elas estão sofrendo com aquela coisa amarga na garganta, aquela coisa de rosnar, morder a corrente. Agora, quando o espírito encarnado está sofrendo, mas está num processo de prova, o sofrimento é decorrência de uma escolha que ele fez, ele sofre. Ele tem todos os mesmos tipos de reações de pessoas que estão sofrendo por expiação. Mas ele não reclama, ele é pacífico, ele não é revoltado, é uma pessoa que tem resignação em enfrentar aqueles obstáculos. Este é um dos parâmetros que discerne o sofrimento expiatório do sofrimento de prova. Aí nós fomos estudando a pergunta 265 da semana passada, que foi feita por Kardec, na sequência da pergunta 264. A 264 pergunta aos espíritos o que guia o encarnado, ou melhor, o que guia a entidade que vai reencarnar na escolha das suas provas. O que faz com que ela escolha determinado caminho? E aí nós vimos a resposta. Ele escolhe aquelas que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas. Ele não precisa expiar mais as faltas, provavelmente porque ele já as tenha reparado. Mas ele observa que ele tem fraquezas, ele tem fragilidades naquelas áreas. Então ele solicita provas para vencer, sem precisar expiá-las, porque ele já fez isso, para vencer aqueles desafios e ter certeza de que ele já está vacinado contra aquela fraqueza. E então, essa escolha permitirá que ele avance mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros ainda querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Então, o espírito do lado de lá, antes de nascer, ele observa quais são os seus defeitos fundamentais. Onde está a coisa mais preta, né? Nós estamos numa zona toda cinzenta, mas tem uma área que é bem preta, ali é de noite ainda. Então, ao invés de ele ficar clareando cinza, é mais fácil ele trabalhar para acinzentar o escuro, não é? O negro. Então, essa parte preta aqui eu tenho que dar uma esbranquiçada nela. Então, ele vai olhar no seu caráter, nas suas fragilidades, nas suas inclinações, esta área em que, para ele, naquele momento, é mais importante vencer e lutar. Por isso, ele vai solicitar coisas que possam ajudá-lo a enfrentar esta área escura do seu atraso. E é nessa ocasião que nós estamos vendo que alguns, quando fazem isto, fazem-no exatamente por quê? Porque vão passar por uma experiência de vida no mundo por 40, 50, 80 anos, e quando saírem desta experiência, poderão ter compensado séculos de erros naquela área que ainda está sem luz. Quando você entende como estas coisas podem ser corrigidas, se compararmos o esforço perto do tamanho do mal que já fizemos, nossa, é surpreendente que a gente ainda tenha levado tanto tempo para pedir, para passar por aquilo. Nós passamos 300, 400, 500, 800 anos fazendo vítimas, destruindo, semeando discórdias. E aí do lado de lá, essa área do nosso caráter está totalmente ali, né? Cheia de trevas. E então você estuda como fazer para diminuir isto. E descobre que é possível em uma vida bem suportada, em uma vida em que você possa passar por uma experiência dolorosa e aguentá-la, você conseguirá
vencer 300, 500, 800 anos de equívocos iguais, produzidos por aquele equívoco base do seu caráter. Que são 50 anos diante de tantos séculos de equívocos. Se você for firme, você poderá, ao sair desta vida, ter conseguido, ter logrado diminuir aquelas nódoas em você mesmo. Então é por isso que os espíritos, quando são solicitados a escolherem, ou quando se lhes dá a oportunidade de eles planejarem o futuro, solicitam provas nestas áreas. Agora, isso foi a pergunta 264. Na 265, Kardec, que não é bobo, e nem está se fazendo de tonto para que os espíritos ensinem a gente, como a gente vê esses carinha que levantam a bola para o outro chutar, ele indaga dos espíritos. Agora, se alguns, é a pergunta que nós já vimos na semana passada, se alguns escolhem o contato com o vício como prova, por acaso existem aqueles que escolhem o contato do vício por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto? Ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores, igualmente materiais? O cara adorava puxar na outra vida, adorava, sentir aquelas sensações, aquelas emoções próprias da ingestão, por exemplo, da droga. É possível que do plano espiritual, ao invés de ele pedir um desafio qualquer para vencer a inclinação, ele diga, tô doidão, tô precisando voltar na terra para fumar um baseado novo. Eu quero que o senhor deixe eu voltar lá no meio do povo lá que me facilita esse negócio. É possível pedir isso? É possível que um espírito solicite esse tipo de desafio? Que, entre aspas, não é um desafio? Sim ou não? Sim, muito mais, do que o outro. É muito mais fácil encontrar alguém que queira sombra e água fresca, não é? E carro na banguela na descida, do que você encontrar gente que queira subir o morro no sol. É muito mais fácil. Porque nós estamos num plano de prova e expiação. Os espíritos que estão nascidos na terra neste período são espíritos covardes. Covardes para enfrentar necessidades de renovação. São espíritos preguiçosos, que preferem o fim de semana prolongado do que a semana de trabalho. São pessoas e eu não conheço ninguém que diga, graças a Deus que amanhã é segunda-feira, que amanhã eu começo essa semana, que eu já estava ficando deprimido, porque é sexta, sábado, sem fazer nada. Não é? Se você procurar no hospital um canceroso que está lá internado há 3 meses, ele vai dizer para você, não vejo a hora de sair daqui e voltar para o meu trabalho. Não vejo a hora de pegar minhas ferramentas e ir lá na oficina e começar a trabalhar para consertar o carro de novo. Ai, que saudade que eu tenho de ficar com as unhas sujas de graxa, calejada. Ai, como é bom quando escapa a chave de fenda, ela enterra na sua mão e sai sangue. Ai, meu Deus do céu. Essa dor não é nada perto do que você sente quando tem que fazer quimioterapia. Eu preferia 1000 vezes tomar umas estocadas da chave de fenda do que fazer uma quimioterapia. Então, quando você passa por isso, você entende. Mas nós estamos num mundo em que, no normal das pessoas, elas querem não fazer nada. Eu já contei aqui várias vezes, e eu vou só refrescar a memória, que o nosso companheiro Alípio Gonzalez, da Venezuela, nos contou que na mesma rua onde ele tinha a loja de imóveis, que ele era um fabricante, um empresário de imóveis, havia um amigo que tinha 2 lojas de imóveis, 2. Ele fabricava e vendia os próprios móveis. As lojas eram vizinhas. Ele começou com uma, aí o vizinho deu problema, quis abandonar o comércio, vendeu o ponto para o mesmo indivíduo, que era o seu companheiro de rua. Só que, como a rua era numa descida, a segunda loja, para você entrar na loja, você tinha que subir 3 degraus.
Porque o desnível da rua fazia com que a loja ficasse num nível um pouco mais alto do que a anterior. E então esse homem falava para o Alípio: Alípio, eu vendo os mesmos móveis que eu fabrico nas duas lojas. Mas, se na loja de baixo eu não colocar 30% mais barato o preço de cada móvel, eu não vendo nenhum. Porque ninguém entra lá. Ninguém entra lá porque tem que subir 3 degraus. Todo mundo vai entrar na loja que está no nível da rua, que é do mesmo dono, com os mesmos móveis. Então, para estimular a clientela a entrar na loja do concorrente, que é ele mesmo, ele abaixa o preço dos móveis, só para que a pessoa tenha coragem de subir. O primeiro degrau é um sacrifício terrível. Aí vem o segundo, meu Deus do céu, que vida dura é essa? Subir mais uns degraus. Aí chegar no terceiro tem que compensar. Só porque tem desconto. Nós somos que nem aqueles caras, no mundo nós somos que nem aqueles caras da piada, né? Estão os dois sentados assim, do lado da estrada, no acostamento. Fala para o outro assim: João, hoje é dia de sorte, João. Nós estamos com sorte hoje, João. Por que, Tonho? Que é dia de sorte por quê, Tonho? Reza muito, João. Reza. Reza e pede a Deus para ele mudar o vento, porque se mudar o vento, aquela nota de 100 conto que está do outro lado da rua, vai vir bem onde nós está. Essa é a sorte do cara. Né? Então, como nós estamos no mundo de prova e expiação, nós não queremos esforço. Vejam só, quantas vezes vocês falaram mal dos professores que eram rigorosos na escola? Daqueles que davam nota baixa, daqueles que cobravam lições, que mandavam a gente fazer. Quanto? Quanto a gente reclamava daqueles caras que ficavam sempre pegando no nosso pé, que não facilitavam a nossa vida. A gente gostava do professor que dava trabalho, sabe? Você vai e faz um trabalho e entrega, que ele não vai ler mesmo. Geralmente não lê o trabalho, dá nota, você acha que ele leu o seu trabalho. Então os caras já aproveitam e fazem aqueles trabalhos de 200 folhas. Aliás, eles nem fazem, eles compram o trabalho nesses sites que vende trabalho. Um dos sites, eu nem vou falar o nome aqui, porque senão vai aumentar. Vocês sabiam que tem? Vocês sabiam que existe na internet sites que vendem trabalhos? Não sei nem se vendem, eles fornecem. Então você põe o assunto, clica lá e ele te dá um monte de opções. Aí você copia e cola, imprime e está pronto o trabalho. E mais legal é que os professores têm um outro programa que detecta se aquele programa, porque hoje em dia nem mais imprime, você envia o trabalho por correio eletrônico para o professor. Então os professores, alguns que têm facilidade de internet, eles entram com um escaneador, um pente fino, um programa que faz uma varredura para descobrir se aquele trabalho que o cara mandou, ele conseguiu em algum desses sites marotos, fazendo um levantamento de frases, de palavras, etc. Olha só. Mas a pergunta é, a escola não é feita para ensinar? E o aluno não está ali porque quer aprender? Não é essa a pergunta básica? Mas não é essa a resposta. O aluno não está lá porque quer aprender. O aluno está lá porque disseram para ele que se ele não passar pela escola, ele não tem um emprego. Então ele está indo ali para ele tirar nota e alguém dizer para a sociedade que ele se qualificou. Que ele tem um diploma. E com o diploma ele pode entrar em conquistas aí de carreiras e etc. Aí é que ele vai se preocupar se ele sabe ou não sabe. Aí. Todos os piores alunos da minha turma de direito, todos os piores alunos,
eram filhos de autoridades. Eram os mais vagabundos. Eram os que sentavam no fundão, os que nunca estudavam, os que sempre colavam. E se você fizer um levantamento de onde eles estão hoje, quase todos estão nos mesmos órgãos onde os seus pais estão, ou estavam. Nos órgãos públicos. Mediante concurso, hein? Quase todos. Então, na verdade, esse é um engodo construído por uma sociedade que diz que você está indo na escola para aprender. Não. A maior parte está indo na escola para passar o tempo, para ludibriar o pai e para ver se consegue um diploma que depois ele dá um jeito e vai tentar conseguir um trabalho para ganhar uma grana. Porque se cada um de nós tivesse a noção de que você vai para a escola para aprender, ninguém precisava ter medo de prova. A prova é exatamente aquilo que o professor ensinou para saber se você sabe, se você entendeu. E se você foi à escola, se você assistiu à aula, não foi que nem a nossa amiga aqui que não vem nunca e a vizinha dela tem que ficar passando todas as barbadas para ela, pelo menos ela estuda. Então, faz as coisas corretamente, você não precisa ter medo da prova. Porque o professor, na prova de matemática, não vai pedir para você fazer uma macarronada. Não vai pedir para você explicar como funciona o barômetro. Na prova de matemática, ele vai pedir aquilo que a matemática está te pedindo, que ele ensinou. Agora, por que você tem medo? Por que a maioria tem medo? Porque a maioria é composta de gente medíocre. De gente que está acostumada a fazer o que não deve e acha que nunca vai ser preso. Que acha que pode passar o tempo que for, que a justiça um dia não vai ser feita. Que acha que pode contar com as autoridades que já foram autoridades para fazer pressão para que as pessoas responsáveis não os punam. E que depois, quando são punidos, ficam com um gosto amargo de fel de que foram traídos, que foram injustiçados. Quando não deixam de ser bandidos. Então, o que nós estamos vendo no mundo de prova e expiação é a expressão da mediocridade. A expressão. Por isso é que nós precisamos da expiação. Porque você acha que se deixar alguém ser consciente para ele escolher o que ele vai querer ser, e isso lhe for concedido, você acha que alguém vai pedir para... Ai, eu fui tão malzinho na outra vida, eu quero agora sofrer tudo que eu fiz sofrer. Ai, coitadinho. Vão ficar todos esses, né? Vai ficar um departamento vazio lá. Ninguém aparece. Todo mundo vai querer exatamente ser aquilo que é mais agradável, que é o que Kardec está perguntando. Na pergunta 265 da semana passada. Existem aqueles que ao invés de pedirem desafios, pedem para ter exatamente aquilo que é agradável para eles? E como? Vamos ver a resposta. Sem dúvida. Mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que vão suportar durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Em provas vantajosas. Resgatar em provas vantajosas como um pedido daquele indivíduo, depois de ter aprendido que não é bom fazer aquilo. Agora, qualquer espírito que peça a facilidade, demonstra
que não tem o caráter ainda maduro. Qualquer filho que peça a você, para você fazer a lição para ele, demonstra que não está levando a sério o que significa estudar. E qualquer pai que faça a lição para ele, demonstra que deveria ainda estar na escola, na mesma classe ou na classe anterior à do filho, porque é mais infantil do que o próprio filho. Hoje, a maior parte das pessoas trata de criar os outros, filhos ou não, com aquela aura de não vamos fazê-lo sofrer. Não vamos exigir coisas dele. Não vamos fazê-lo pensar que ele não sabe. Então, professores não podem dar 0, professores não podem corrigir com caneta vermelha, professores não podem dizer que a pessoa errou a lição. Não, não podem. Ana Paula, procura aí no buscador a prova de matemática ao longo do tempo. Eu vou ler para vocês como era o ensino. Se Ana Paula, talvez não seja esse, procura, quer ver por, levanta a tela, Ana Paula, por favor. Mais. Põe aí, evolução da prova de matemática. Vamos ver se vai aparecer. É muito interessante esse texto. Aqui, essa primeira. Prestem atenção. Como era a prova de matemática? Em 1950, a prova de matemática era assim. Um lenhador vende um carro de lenha, e aqui eles colocam o valor em termos de hoje, tá? Um carro de lenha por R$100. O custo da produção é igual a 4/5 do preço da venda. Pergunta, qual é o lucro? Prova de matemática em 1950. Um lenhador vende um carro de lenha por R$100. O custo da produção é igual a 4/5 do preço da venda. Pergunta, qual é o lucro? Prova de matemática em 1970. Um lenhador vende um carro de lenha por R$100. O custo de produção é igual a 4/5 do preço de venda, ou R$80. Qual é o lucro? Prova de matemática em 1980. Um lenhador vende um carro de lenha por R$100. O custo de produção é 80. Qual é o lucro? Prova de matemática de 1990. Um lenhador vende um carro de lenha por R$100. O custo de produção é R$80. Escolha a resposta certa que indica o lucro. 20, 40, 60, 80 ou 100. E aí você põe um X. Prova de matemática no ano 2000. Um lenhador vende um carro de lenha por R$100. O custo de produção é 80. O lucro é de 20. Está certo ou não? Sim ou não? Prova de matemática em 2009. Um lenhador vende um carro de lenha por R$100. O custo é 80. Se você souber ler, coloque um X no 20. 20, 40, 60, 80 ou 100. Essa é a evolução da prova de matemática. E é verdade, é verdade.
Os professores não podem falar para os caras que eles não sabem, porque isso ofende, isso deprime. Então, nós estamos criando as pessoas com uma falsa noção de que elas são capazes por serem medíocres. Que elas têm uma chance social por não fazerem nada. Que ela vai ter um emprego esperando por ela, sem precisar aprender como trabalhar, sem precisar estudar. Isto é um delito. Isso é um delito. Que é mais passível de cadeia do que aqueles que vão para a cadeia depois por terem roubado, porque não tiveram quem os educasse. Os governantes, os responsáveis por políticas que não educam, com a desculpa de que a pessoa foi reprovada, ela vai ficar traumatizada. Então sempre aprova. Não vão estar vivos quando essa pessoa se deparar com a falta de condições dela mesma. Como nós, depois que crescemos, descobrimos que bom não era aquele professor que jogava ping-pong com você na hora do recreio, que deixava você colar à vontade na prova, que era seu amigão nas farras que faziam no fim de semana. Não. Que o bom professor era aquele que não te enganou, que exigiu que você estudasse, que cobrou de você, que fez você deparar-se com sua limitação, para que você a vencesse. Quando você dá a impressão que o outro está 100% certo e que ele não tem nada de errado, no que ele vai mudar? Em nada. Ele nunca vai estar convencido de que ele precisa corrigir-se. Esse é um equívoco do nosso mundo de expiação e prova, desse atraso em que estamos vivendo e que nos tem colocado em situações bastante complicadas como sociedade. Nós estamos recolhendo o lixo que foi construído pelos nossos equívocos. E achamos, muitos de nós, que estava certo isto. Quando não está. A Ana Paula colocou para mim aqui como era a escola em um tipo de um cartoon, um cartaz, uma charge. O Gaspar vai sair do trono dele, onde ele está dormindo, e vai mostrar para você que está assistindo como era a escola em 1969 e no ano de 2009. Depois que ele mostrar, quem quiser vir ver aqui também, para não tumultuar o negócio, pode vir. Vejam só, em 69, o pai e a mãe olham para o filho todo deprimido na frente da professora. Que notas são essas? Fala a mãe e o pai para o filho. E o molequinho está lá, né? Em 2009, veja como é a cena. O pai e a mãe olhando para a professora, coitada, o filho todo barãozinho, e eles perguntando, que notas são essas? Contra a professora. Você que é professora sabe do que eu estou falando. Quem quiser vir ver, pode vir. Deixa eu ver se dá para eu tirar esse trem daqui. Deixa eu mostrar assim para vocês, ó. Tá dando para ver aí? Aí atrás tá dando para ver? Mentirosa. Fez você mentir, hein, Andréia? Isso. Você viu o dromedário? Ah, então. Tô falando que ela não consegue enxergar. Pois ela tá falando que tá vendo.
E a Ana Paula fica me provocando com esses negócios, porque a Ana Paula é professora. Então ela sabe onde estão todas as minas, né, das coisas erradas que acontecem por aí. Então vamos voltar para aquilo que os espíritos estão explicando. É claro que vai haver muito mais espíritos querendo fazer as coisas erradas, como sempre fizeram, do que espíritos pedindo desafios. Mas isso é o quê? É a expressão do seu atraso. Todos os espíritos que não querem enfrentar obstáculos são covardes, não querem crescer. E se eles encontram quem os acoberte, são dois que precisarão passar por dores para que amadureçam, porque são dois imaturos. Agora nós vamos para a pergunta 266, que é uma longa dissertação dos espíritos a respeito daquilo que qualquer um de nós poderia perguntar, logicamente, usando o raciocínio, usando o pensamento, qualquer um de nós poderia perguntar isso, como muitos já perguntaram. Não parece natural, se nós podemos escolher nossas provas, né? Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Não é? Você tem que, para escolher, você vai ter um caminho leve, suave, tranquilo, e tem o caminho áspero. Você vai escolher o áspero? Ainda vão falar que você é masoquista, que você é louco, que você é isso, que você é aquilo. Nos faz lembrar a história da corrida da tartaruga com a lebre, né? Não é natural que, se nós podemos escolher, seja fácil a gente escolher o caminho mais leve do que o outro, mais difícil? E os espíritos respondem. E esta é uma dissertação preciosa para o entendimento das causas do porquê não é assim. A resposta começa assim: para vós, parece que sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece. E ele pensa de outra maneira. Aí então Kardec começa a comentar, segundo as instruções que ele tem, de tudo aquilo que os espíritos têm ensinado. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Ou melhor, o homem sobre a terra e colocado sob as influências das ideias carnais não vê suas provas senão pelo lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Contudo, na vida espiritual, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que ele entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Vai durar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Que lhe importa que dure isto, se ele, cumprido este tempo, pode estar em uma condição muito melhor e definitiva ou fixa, passando pela etapa daquela zona cinzenta e agora em uma região mais clara para ele mesmo. O espírito pode, portanto, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais depressa. O que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido, não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for bem-sucedido. A doutrina da liberdade da escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Entreveem o fim bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza,
para alcançarem aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhes permitam chegar mais prontamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Essa vida isenta de amargura não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê, e é para alcançá-la que procura se melhorar. Não temos, aliás, todos os dias, sob nossos olhos, exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que trabalha uma parte de sua vida, sem trégua nem descanso, para reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, senão uma tarefa que se impôs, tendo em vista um futuro melhor? O militar, que sofre por uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito, se forem bem-sucedidos? A que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são também provas voluntárias, às quais os homens se submetem para se elevarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é uma cópia da vida espiritual, onde encontramos, em ponto pequeno, todas as mesmas peripécias. Se, portanto, nesta vida, escolhemos as provas mais rudes para alcançarmos um objetivo mais elevado, por que o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para o qual a vida do corpo não é mais do que um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa, se ela deve conduzi-lo a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se o homem tem a escolha de sua existência, pediriam para ser príncipes ou milionários, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como crianças gulosas, as quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Assim é o viajante que no fundo do vale obscurecido pelo nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do seu caminho. Chegado ao cume da montanha, divisa ele o caminho que percorreu e o que resta a percorrer. Vê o seu fim e os obstáculos que tem ainda a transpor, e pode então planejar com mais segurança os meios de atingi-lo. O espírito encarnado está como o viajor na base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos frequentemente durante anos a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a acreditamos a mais apropriada para os objetivos do nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito, senão fases, períodos e dias de sua vida espírita, que é, como sabemos, sua vida normal,
uma vez que a vida corpórea não é mais que transitória e passageira? Vejam como os raciocínios claros que Kardec nos apresenta, coerentes com aquilo que nós mesmos vivemos no nosso dia a dia, indicam por que um espírito, podendo escolher, ao invés de escolher sombra e água fresca, pede muitas vezes as aflições da luta. É claro que os que estão aqui, motivados por esse sem número de entretenimentos que o homem construiu para disfarçar o verdadeiro objetivo da vida, não vão querer padecer, não vão querer desafios. Mas aqueles que querem os objetivos mais nobres pagam o preço. Certa vez, um dos grandes violinistas que o mundo conheceu, depois de apresentar-se num concerto dos Estados Unidos, foi ovacionado pelo público, e então no seu camarim, aquelas pessoas mais chegadas, as mais importantes, foram congratular-se com ele. E Ehud Meduin era o violinista, que diante de si tinha uma senhora dessas empavonadas madames, que estava toda deslumbrada. Ai, que coisa maravilhosa! Ai, meu Deus! Eu fico impressionado com a sua destreza. Falando. E no meio da conversa disse ela ao violinista: Eu não sei, olha, eu daria a minha vida para tocar como o senhor toca. E ele então interrompeu o discurso da mulher e disse para ela: foi exatamente isso que eu dei. A minha vida. Eu toco deste jeito porque eu dediquei a minha vida a fazer isso. Custa. A maior parte das pessoas espera subir um degrau para sentar nele e achar que já está bom. Poucos percebem que aquilo é uma escada. E que quando você senta no degrau, você para de subir. Mas que uma escada foi feita para levar você de baixo para cima. Que o objetivo não é o degrau. O degrau é o caminho. O objetivo é subir a escada. E o atraso dos espíritos que vivem num planeta como o nosso faz as pessoas se matarem para subirem um degrau e sentarem nele e ficar cuspindo no outro que está no degrau de baixo. Estou superior a você. Então, é difícil compreender, quando nós estamos na Terra, o funcionamento do universo. Porque na Terra nós somos seduzidos a comprar o que não precisamos, só para ter prazer. A tratar da nossa depressão indo ao shopping, fazendo aquisições. Nós somos seduzidos pelo mundo a fazer de conta que nós somos o que não somos. E achamos que essa é a regra. Mas a lei não é esta. Se, voltamos aqui aos critérios da justiça, se, ao longo dos anos, a justiça brasileira não tivesse, da maneira como já esteve, vinculada a interesses, dos quais, com muito esforço, a preços homéricos, tem lutado para se desvencilhar, não teria havido nenhum escândalo. Não teria havido ninguém que assaltasse a nação com a desculpa de governá-la. Não teria. Não apenas em um partido, não, em todos os partidos. Porque não são uns melhores do que outros. São todos iguais, geralmente. Porque todos têm que dançar a mesma valsa. E quem não dança a valsa
ou toca para os outros dançarem, portanto é músico, ou não está bem na festa, portanto não é bem-vindo. Mas, de repente, por fim, depois de se ver tantos safados conseguindo prosperar, por fim, chega o julgamento dos que larapiaram segundo sua vontade. E a festa nacional do cidadão comum, a festa de qualquer pessoa minimamente instruída, é escutar, não que o ser humano foi condenado porque nós temos raiva deles, não. Escutar que aquela enxovalhada de mentiras, que ninguém acredita, que ninguém, acordado ou dormindo, diz que de verdade ninguém sabia, não foi capaz de convencer a maioria da Suprema Corte. Coisa que era óbvia, mas havia medo, por falta de uma lembrança da dignidade da justiça, que tem sido recuperada pelo esforço de homens idealistas, em que pese, por respeito às ideias de cada um, a dissidência absurda diante dos fatos, mas justificada nos seus argumentos, de dois daqueles que estão julgando. Respeitável, novamente nós repetimos. Mas por quê? Por que se dá agora essa euforia? Quando homens estão fazendo para aquilo para o que eles foram treinados, para aquilo que estudaram, que era exatamente reconhecer fatos, verdades, à luz da justiça, da lei. Porque nós estamos acostumados em um sistema, isso se dá no mundo todo, em que a prisão ou a cadeia é destinada a 3 tipos de P's, vulgarmente chamados de pretos, de pobres e de prostitutas. Quando são estes os que talvez menos mal fazem à sociedade. Obviamente tirando os negros que não fazem mal nenhum, mas que geralmente acabavam sempre sendo os primeiros suspeitos. Sempre. É algo que deveria fazer parte, e se fizesse parte da normalidade constitucional e institucional, não haveria gente, ou não teria havido gente, com a sem-vergonhice, com a falta de decência, para se montar esquemas deste tamanho e que pudessem fraudar profundamente os destinos da nação. Porque aqueles que foram eleitos pelo povo para defender o povo, negociavam o seu voto pelos valores que recebiam de quem lhes pagava, para apoiar este ou aquele outro caminho. E onde está o seu voto? O respeito a ele. A sua escolha. Não é por acaso não, e nós dizemos isso às pessoas que nos assistem, não é por acaso não que o voto nulo e o voto branco assustaram os que estão estudando. Não precisa ir fazer congressos de pesquisas profundas para descobrir por que tanta gente se absteve, por que tanta gente votou nulo, tanta gente votou em branco. Porque há um cansaço do povo, um cansaço de ser ludibriado, ser enganado, por esses mesmos que todos os anos vêm com as mesmas frasezinhas. É necessário renovar. Vamos, mudança já. Isso, muda os bandidos, renova os ladrões. Mas continuem sendo roubados.
E então ser uma corte que ninguém acreditava que um processo desse pudesse chegar lá e pudesse lá ser assim decidido. Por fim, reconhece a falta de lisura. Puxa vida, que bom. Que bom exemplo. Partido de alguém que com a sua caneta, de verdade, foi a princesa Isabel dos brancos. Um ministro negro. Partindo deste homem, ele assinou a Lei Áurea dos que estavam buscando, de verdade, sentir esta satisfação de que, por fim, a lei imperou. Por fim. Quando mais pessoas, incluindo-nos neste certame, quando mais pessoas cumprirem seus deveres legalmente, corretamente, nós vamos voltar a sentir aquela sensação de antigamente, quando você deixava o carro ligado e entrava em casa. Quando você não trancava a porta da sua moradia. Quando os carros eram produzidos e sequer tinham trava. Aquela sensação de que você fazia parte de uma comunidade que se respeitava. Para isso, nós também precisamos honrar os ideais que temos. Todos os bandidos vão encontrar nesta vida ou em outra aquilo que tem que enfrentar. Todos. O erro será sempre a marca em quem errou. E se na terra podem levar 8, 10, 12 anos, mas um dia a justiça atinge, por fim, os que se achavam acima da justiça. Imagine isso no plano espiritual. Quando quem governa não é indicado pelo presidente. Quando quem julga não precisa estar numa lista tríplice para o presidente nomear. Quando quem faz a lei é quem criou todas as coisas. É o Senhor do universo. Vai durar muito menos tempo esse julgamento. E vai chegar muito mais depressa. Porque nós vamos ser nossos próprios acusadores. Nossa consciência vai saber o que fez. Não precisa ninguém dizer para nós. Nós nos acusaremos. E é isso que ele está dizendo nesse texto longo. Do lado de lá, nós olhamos no espelho do que somos. E descobrimos que, poxa vida, não fomos boa coisa. Como fazer para a gente reverter isto? Enfrentando aquilo que é necessário. E então a gente pede isto. Não é nada irracional este raciocínio. Só para as pessoas que vivem pela lei do Gerson, pobre Gerson, não? Um herói do futebol brasileiro, da conquista, do tricampeonato em 70, que não ficou marcado pelas coisas lindas que fez a favor de todos, mas por um maldito comercial de cigarro, que talvez tenha feito por necessidades econômicas, para ganhar um dinheirinho, naquela época em que os futebolistas não tinham as condições de comprar barco de 15 milhões, como os analfabetos que jogam bola hoje fazem. E aí foi fazer um comercial na televisão. O negócio é levar vantagem em tudo, certo? E ficou conhecido como o pai da lei do Gerson. Que o negócio é levar vantagem em tudo. Essa lei do Gerson vale somente enquanto a gente é, assim, imaturo e atrasado. Quando nós nos tornamos espíritos conscientes, já não vale mais. Quando nós nos tornamos pessoas responsáveis,
Você, como homem, pode estar se sentindo sozinho, se sentindo carente, e pode surgir uma pessoa no seu caminho que deseje ser fácil, que deseje se entregar sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado. E se você é uma pessoa responsável, e se você é uma pessoa que já entendeu quais são os seus deveres, e você não tem por essa pessoa nenhum afeto mais profundo, que justifique um contato íntimo, não importa que ela espalhe para todo mundo que você é boiola, que você não gosta de mulher, que você... e outras expressões que usam por aí. Importa que você não vai se valer da fragilidade de uma outra pessoa para tê-la, para usá-la. Importa que a sua decência é maior, por fim, do que a facilidade de alguém que, com a desculpa de que ela também está precisando, quer se fazer fácil, sem exigir de você nada, absolutamente nada. Esta é uma decisão de consciência. Quando o seu próprio corpo te aconselha a outra coisa, quando a própria efusão dos hormônios aconselha você a dar vazão a isto, quando a própria lógica maldita deste mundo vai dizer, se não for você, qualquer um vai fazer, a noção da ética vai dizer, eu não posso fazer isso com uma outra pessoa, com outro ser humano que tem sentimento. Eu não posso ser alguém, que seja um outro que faça, que seja. Talvez esse outro não entenda o que eu entendo. Mas se eu fizer, puxa vida, que triste vai ser. Muito pior do que se o outro fizer. Quando nós entendemos a vida pela consciência, não pela aparência, não pelas facilidades, nós não damos o golpe, mesmo quando a pessoa tão ingênua nos dê chance de dar golpe nela. Nós não tomamos da pessoa mais do que a pessoa pode pagar, mesmo com a desculpa de que ela não sabe quanto custa. Nós aprendemos a viver com base naquilo que nos dá paz e não nos dá vergonha. Este é o mundo melhor. Não é um mundo onde você tem um carro novo, uma casa luxuosa, um homem brilhando nas manchetes. Não. Isto são as iscas que essa sociedade utiliza para manter mortos os ideais. Porque as pessoas que têm ideais são consideradas tolas, consideradas bobonas, ridículas. Tanto que os próprios meios de comunicação não exaltam os exemplos nobres. A não ser assim como, está faltando uma matéria aqui para completar o tempo, aí bota essa mulher aí que devolveu o dinheiro que ela encontrou na rua. Nós não vemos isso. Vão me dizer que a imprensa não sabia, do que acontecia, em que um vendia, outro comprava, um votava de acordo com o quanto recebia, que ninguém lá, os repórteres que não fazem outra coisa do que urubuzar, qualquer um que entra num palácio, que vê como que funciona, essas moças exuberantes que entram lá disfarçadas de funcionárias do gabinete do fulano, do Beltrano, que às vezes repassam informações a preço também de dinheiro para a imprensa, vai dizer que ninguém sabia, mas ninguém falou nada. Só depois que alguém foi denunciar, aí explodiu o escândalo, porque aí isso vira arma.
Mas o casalzinho lá de Garis, que morava debaixo da ponte, que encontrou de um ladrão que deixou debaixo de uma árvore 20 mil reais de um comerciante que foi assaltado e que pegou dinheiro e foi à delegacia. Eles não tinham onde dormir, estava frio para danar. Ninguém mais nem escuta falar deles. Foi. É como o que nós estamos falando do Supremo, né? É uma coisa assim tão linda e tão assim inusitada que vira notícia em 5 minutos. Olha, o cara miserável pegou dinheiro que tinha sido roubado, em vez de enfiar no bolso, foi devolver. Que parece uma coisa do outro mundo. Parece uma coisa assim, absurda. E a gente infelizmente está vendo isso, não de quem tem roubado grandes somas, que tentam usar todos os recursos legais para fugir. Hoje há uma manchete: determinado político do estado de São Paulo, muito conhecido, foi condenado a devolver 21 milhões de reais aos cofres públicos. 21 milhões de reais. Condenado por fim, depois de não sei quantas décadas de processos e processos e processos, para devolver algo que ele não precisa, porque é de uma família rica. Os outros devolveram 20 mil, sendo miseráveis, espontaneamente. Esse é o novo mundo, esse é o mundo diferente. Esse é o mundo que nós nos orgulhamos. Nós nos orgulhamos dos miseráveis, dos favelados, dos pobres que estão nas marquises e que vivem esses ideais, e nos envergonhamos desses tipos de pessoas que fizeram cursos superiores e utilizam dos seus conhecimentos para fraudar aqueles que eles pediram o voto. É isto que faz que as pessoas não acreditem e não queiram participar dessa jogatina. E é exatamente o que os Espíritos estão dizendo. Quando nós estamos vendo a verdade, nós escolhemos com outras fundamentações. Mas quando nós estamos empolgados pela farra, aí, na farra, a gente faz qualquer doideira. Não teve o carinha lá que teve que retirar o estômago porque ele bebeu nitrogênio líquido? A moça aí. Vocês leram isso? E por que o cara a menina bebeu nitrogênio líquido? Por quê? Isso, é moda. Ela tem nitrogênio líquido no cérebro. E aí tiveram que tirar o estômago. E agora, o que vai ser? Uma menina sem estômago. Por causa de modismos, por causa de farras, por causa de companhias, etc. Então, quando nós estamos nesse mundo envolvidos com essas ilusões, a gente faz coisas barbáricas, coisas assim, sem nenhum fundamento, que qualquer pessoa em sã consciência, vai dizer, mas peraí, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Contra ela mesma. Eu tive companheiros, colegas de faculdade que, nessas festas de fim de ano, em praia, não sei o quê, que o povo vinha para acampar, tomaram toda a bebida que havia, toda a bebida alcoólica que eles tinham levado, porque não levam comida, mas bebida eles levam tudo. E não tendo mais o que beber, tinham lá 1 litro de álcool anidro, esse álcool de fazer limpeza. Beberam 1 litro de álcool puro. Depois foi todo mundo para o hospital, porque o cara falou para mim, olha, meu Deus do céu, nunca, se arrependimento matasse, eu estava perdido, porque olha, nunca mais eu faço isso. Colega meu de turma. Sabe o que ele é hoje?
deputado federal. Graças a Deus o álcool não fez o efeito de acabar com ele de uma vez, tanto que pôde ser deputado federal. Mas imagina, não é? Essas doideiras que a gente faz. E quem, não ele, né, uma pessoa qualquer que no vai e vem toma álcool que vai acabar com o seu organismo, por que não vai embolsar aí alguns milhões se vai fazer bem para a família dele? No vai e vem, está todo mundo fazendo. Não essa pessoa, esse que eu conheço, não ele, especificamente, qualquer um. Então, bem, nós vamos deixar esta efervescência do raciocínio de Kardec em nossos miolos, para que a gente medite sobre isso e compreendamos a importância de pensarmos nas coisas que estamos vivendo, tanto antes como nós estávamos lá do lado de lá para renascer, quanto nós agora, renascidos, se o que nós estamos fazendo da nossa vida realmente vai nos garantir uma condição melhor do outro lado. Porque uma coisa é continuidade da outra. Aqueles que vão dizer, eu não gosto de pensar nisso porque eu prefiro curtir. Ótimo, continue, mas vai chegar o momento de curtir. E se você pensar bem, vai num curtume, procura conhecer como é o processo de curtir. Visite um curtume, pega lá alguém na sua cidade que conhece onde fica, e vai ver como é que eles fazem o processo do curtimento, do couro. Vai ver que coisa agradável. É isso que vai esperar a todos os que estão a fim de curtir. Não é muito diferente, não é? Às vezes é até pior. Nós com isso abraçamos você que está conosco estudando e lembramos que na semana que vem partiremos para a pergunta 267. Agora vamos às perguntas de hoje. A Marlene Sodré de Leopoldina diz assim: ter um filho viciado em drogas é uma dor imensa e a luta para tirá-lo do vício também. Isso é expiação ou é prova? Depende. Pode ser uma coisa e pode ser outra coisa. Depende da história que levou esta família ou este grupo familiar a se reencontrar. Se nós, aproveitando da nossa superioridade, da nossa influência, inoculamos fragilidades nos outros, nos valendo da condição de vender e ganhar dinheiro, espalhamos através da venda de entorpecentes, tragédias, ou fornecemos com facilidade o acesso das pessoas àquilo, nada mais justo que numa outra vida a gente tenha que criar um filho drogado. Porque nós drogamos muitos filhos dos outros, aprendendo como vai ser recuperá-lo. Agora, poderá, e aqui eu me refiro não a Marlene, mas a qualquer pessoa, poderá pedir esta pessoa para passar por situações de ajudar outros a se resgatarem. Alguém que, olhando o seu passado, em vidas remotas, viu que cometeu muitos deslizes, se valendo da sua superioridade ou da sua ascendência, e aproveitou-se da dor de outros, poderá, mesmo não precisando mais expiar aquilo, poderá continuar a pedir para ser anjo da guarda desses espíritos frágeis. E candidatar-se por amor a ser pai, a ser mãe de espíritos que precisam ser compreendidos, que precisam ser ajudados, por já ter esse daí conquistado a capacidade de doação plena, porque é preciso isso, de determinação, de firmeza, de energia, para criar alguém como seu filho que tenha fragilidades emocionais. Portanto, Marlene, depende da história daquele conjunto familiar, daqueles dois que estão envolvidos, o que é que estará realmente motivando o reencontro naquele ambiente. Pode ser uma expiação,
Quando? Isso nós encontramos, por exemplo, em um dos livros de André Luiz, onde um pai que no passado aliciou 4 jovens para ajudá-lo a furtar viajantes de estradas na Itália antiga. Ele, que era um homem forte, um homem robusto, e que percebeu que ele ganhava muito dinheiro assaltando aqueles viajantes que andavam por aquelas estradas totalmente desprotegidas da época, contratou e trouxe para ajudá-lo 4 jovens, que ele então gerenciava. Então punha 2 numa estrada, outros 2 na outra, ou espalhava cada um por um caminho, e vem dinheiro, e aí ele pagava, dividia, era o mensalão daquela época, né? Dividia com os carinhas mais recursos, e eles também, por estar recebendo, também faziam mais maldade, ou seja, estragou a vida dos 4. Agora, renasce com o compromisso de pegar os 4 como filhos. Como ele havia usado da sua saúde, da sua capacidade de deslocamento para fazer o mal, ele sofre um acidente jovem e perde a capacidade de andar. Ele depende agora de uma cadeira de roda, não pode mais se locomover. Já tem os 4 filhos e agora os 4 filhos têm problemas. Droga, jogo, bebida. Que são nada mais, nada menos do que os 4 que ele induziu ao fracasso moral e que agora ele precisa recuperar. Então, neste caso, eles estão fazendo isso por processos de expiação. Agora, este homem é casado com uma mulher extremamente generosa e tem uma filha muito amorosa. Esta mulher e esta filha têm tanto carinho por este homem que elas aceitaram renascer na família dele para ajudar o grupo todo a se reerguer. Estão sofrendo, padecem dos problemas que os seus entes queridos apresentam, mas elas pediram essa prova. E assistem a estes defeituosos morais com o desejo de ajudá-los a se recompor. Então você vê na mesma família pessoas que estão sofrendo por expiação e outras que estão padecendo por prova. Tá bom? Obrigado, Marlene. Um abraço para você. O Adailton de Santos pergunta: é expiação ter uma doença grave que impede a pessoa de levar uma vida normal, apresentando revolta contra a situação e ofender aqueles que tentam ajudá-la? Por qual motivo essa pessoa estaria passando por essa situação? Não sei. Ela está sofrendo uma doença. Provavelmente o mal que nos acontece é decorrência de algum mal que a gente semeou. Então, se esta pessoa está passando por uma doença grave e se revolta com ela, naturalmente ela está sofrendo por expiação. E os outros que estão ao lado? Podem estar sofrendo por expiação também. Né? Podem ter feito coisas que agora tem que suportar uma pessoa ranzinza e cuidar dela. Pode ser por expiação. Nós não pagamos a conta dos outros. E os outros não pagam a nossa. Na lei do universo, cada um paga a sua conta. Ou você está sofrendo por prova que você pediu, para você se melhorar em coisas erradas que você já fez e que você até já não precisava mais enfrentar, mas quer ainda se fortalecer, ou estamos sofrendo porque fizemos coisas erradas e que agora temos que pagar. Agora, o que é que motivou, qual é o mal que ela fez no passado, nós não sabemos e é bom não saber, viu, Adailton? É bom não saber. Eu costumo dizer a essas pessoas que vão procurar vidente, que vão procurar ledor de sorte e pagam uma nota preta para ir lá e ouvir que é que ela foi no passado, para vir aqui no Bezerra, não precisa pagar nada, e eu digo para ela de graça o que ela foi. Né? Porque se ela está na terra, ela não foi boa coisa. É muito simples. Se ela não foi boa coisa como motorista, ela não foi bom motorista, não foi boa enfermeira, não foi bom médico, não foi bom político, não foi bom juiz, não foi bom advogado, não foi bom, ele não foi bom, tanto que está aqui. Então, não fez o que devia ter feito. É simples. Ah, eu fui faraó, mas foi uma porcaria de faraó. Então, o que adianta? Ah, e aqui eu fui princesa, mas foi uma lambisgoia terrível. O reino inteiro sofreu com você. O que adianta ter sido princesa
e ter sido, né, a Madame Mim. Melhor não ter sido nada e ter sido uma boa lavadeira. Não, eu fui lavadeira. A pessoa se deprime. Você foi lá na mulher, ela falou que eu fui lavadeira na outra vida. E daí? Mas se você foi uma lavadeira ruim ou uma lavadeira boa? Não, ela disse que eu lavava, era a melhor lavadeira da favela. Ai, que coisa boa. É isso que importa. Não é o que você foi. Em que profissão você se notabilizou? Qual foi a importância que você teve? Não, isso não interessa em nada. É o que você fez de bom, de útil. Isso que vale. Muito obrigado, viu, Adailton? A Carolina de Varginha pergunta: o fato de estarmos em um período de transição planetária influencia na escolha das provas ou expiações? Estar encarnado nesta época já constitui uma prova? Bem, Carolina, quando nós nos preparamos para esta encarnação, nós podemos escolher viver no período como trabalhadores da última hora da mensagem do Evangelho. E que, se há uma reencarnação que é fundamental para nosso progresso rápido, é esta. Nós nunca tivemos em nossa existência como espíritos uma reencarnação tão preciosa como a que estamos vivendo hoje. Nunca. Porque todas as reencarnações até aqui, elas eram o quê? Elas eram estações na mesma linha de trem. Você tem uma linha férrea e tem diversas paradas. Cada estação que o trem parou, você desceu. Aí você entrou no trem mais para frente, quando chegou a hora de ir embora, pegou o trem. Aí andou um pouco no trem, o trem parou na frente, você desceu. Cada estação que você viveu é uma vida. E o trem da evolução estava te levando. Agora, nós estamos em uma estação de onde o ramal férreo se ramifica. É aquilo que nós encontramos com o nome de reencarnação-chave. Do que nós fizermos nesta vida, nesta estação, vai depender qual o caminho, qual o trem que a gente vai pegar para que lado. E o futuro vai definir-se assim. Portanto, quando nós nos preparamos para renascer, sobretudo aqueles que hoje estão podendo viver em um país como o Brasil, podendo ter as noções espirituais de todas as crenças religiosas no Brasil, com a liberdade de exercício, com a falta de perseguições, com a facilidade de amparo da própria legislação brasileira em relação a experiências religiosas. Nós estamos aqui na Terra com a tarefa de aproveitar isto e fazer o melhor que a gente pode. Esta é uma oportunidade invulgar, que nós, se não aproveitarmos, talvez precisemos de mais 5 ou 10 mil anos para voltar a tê-la. E é triste ver que boa parte das pessoas está preocupada em mudar a cor do cabelo, em construir músculos, em viver pendurado no cabide como se fosse um manequim, em achar que viver é desfrutar, é gozar, é passear e é só. É triste ver isso, porque está desperdiçando. Seja por expiação, seja por prova, nós estamos na Terra hoje com uma tarefa, com uma missão. Porque em expiação, que é sofrimento, ou em prova, que é sofrimento, todos os que passam por isso não deixam de ser responsáveis pela missão, que está na pergunta 573 do Livro dos Espíritos. Na pergunta 573 você vai encontrar a missão do ser encarnado na Terra. A missão não é sofrer, não é passar pela expiação, não é passar pela prova. A missão é o que está escrito lá. Apesar da prova, apesar da expiação, você tem a tarefa de instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Essa é a missão. Por isso é que é tão importante. Não importa se a gente tem muita coisa para expiar, muita coisa para sofrer, ou que a gente ainda precise melhorar muito pelas escolhas de provas difíceis. Não importa. Nascer agora é o grande teste. E se nós pudermos, se nós tivermos a nossa petição
acolhida pelos espíritos superiores? É porque, sobretudo, os que têm hoje conhecimentos da doutrina espírita, que podem frequentar um centro espírita, que puderam eleger o maior brasileiro de todos os tempos, um médium espírita, nós não temos desculpa. Agora não é mais hora de, amanhã eu faço. Na próxima encadernação eu vou começar. Eu descobri no Espiritismo que eu tenho muitas vidas. E assim eu posso me decidir a hora que eu quiser. Sim, tudo bem, é verdade. Mas ninguém garante a você que a próxima vida vai ser aqui na Terra. Nem vai ser na sua casa com seu papai, com a sua mamãe. Nem vai ser no Brasil, onde você tem facilidades sem número. Quem sabe na próxima vida você nasça lá na Índia. Em uma das castas mais inferiores dos hindus. Em que você não é nada, em que você é o pária, você não tem direito a estudar, você não tem direito a reclamar, você não tem direito a comer praticamente. Seu banho é de entrar no rio Ganges, que é sagrado, que é o grande banheiro da Índia, onde todos se lavam, onde enterram seus cadáveres, onde queimam os seus mortos, onde depositam o lixo. Então, vai ser bom, não é? Você quer ter, vai ter chances, vai ter bastante chances. Mas quando vai ser outra que vai ser como esta, tá. Não é sempre que a gente pode contar com a possibilidade de renascer do Brasil e ter conhecimentos que libertam a gente de todo tipo de dependência. Qualquer uma de nós, mulheres e homens, estaríamos em uma outra posição se tivéssemos nascido no Afeganistão, hoje. Nenhuma de vocês estaria com o cabelinho arrumadinho, com a unha feita. Nenhuma de vocês estaria combinando o chinelinho com a bolsa, com a roupinha. Nenhuma de vocês estaria aqui, porque nenhuma de vocês teria esse direito. Direito de estudar. Não teria o direito sequer de dirigir. O que é de verdade até que é uma boa medida em alguns casos. Mas quem sabe essa parte a gente possa instaurar aqui no nosso país, não é? Viu, Carolina? É brincadeira, viu, Carolina? Um grande abraço para você e sua família que nos assiste. A Célia de Rosário, na Argentina, ela pergunta: pode acontecer de não conseguirmos passar numa prova e na mesma encarnação pedir uma outra chance através de uma prece? Célia, prova e expiação não são assim como, vamos dizer assim, pizza. Sabe, pizza? Da Argentina deve ter. Você vai na pizzaria e escolhe: eu quero a pizza de calabresa misturada com marguerita. Aí vem a pizza de marguerita com calabresa e você come, não gostei muito desse gosto, está muito apimentada a calabresa. Calabresa é um tipo de linguiça que temos no Brasil. Lá na Argentina deve se chamar outra coisa. Mas marguerita é um tipo de queijo com manjericão, coisas do tipo. E você não gostou de nenhuma. Então chama o garçom: olha, não gostei desse gosto aqui, muito apimentado, eu quero trocar. Você vai lá, o cara: não, tudo bem, hoje eu vou levar essa aqui, né, eu trago outra. Que sabor a senhora quer? Toma aí o cardápio. Na hora você escolhe outra pizza. Mas você não tem como fazer isso no mundo físico. Não existe um cardápio para você escolher: bom, eu não gostei muito dessa encarnação, está meio estranha, manda o cardápio que eu quero escolher outra. Essa aqui está meio apimentada. Entendeu, Célia? Não dá para ser assim. Nós podemos fraudar, podemos falhar, e é muito comum que nós falhemos na expiação tanto quanto na prova. Mas é experiência ruim que vai se contabilizar a um espírito imaturo para que ele aprenda depois a escolher melhor. É ensinamento. E ele vai ter que viver aquela vida sem sabor. Agora, ele pode
independentemente de ter fraudado, de ter falhado na prova ou na expiação, ele pode pautar suas escolhas por caminhos que, por fim, se ele for correto, se ele for honesto, se ele for bom, ele estará cooperando com a própria evolução. Por exemplo, uma pessoa pediu como prova recolher um tio idoso que no fim da vida não ia ter ninguém para ficar, e ela então se comprometeu que recolheria essa pessoa e cuidaria dele até a morte, por amor. O cara não é rico, hein? Tá? Partindo desse pressuposto. E é uma pessoa que está lutando, tem lá todos seus compromissos, e então reencarnou, e agora chegou o momento, o tio ficou velho, ninguém quer saber do velho, e então aventaram a hipótese de enfiar o velho no asilo. Chegou o momento de você, que tem a consciência, por ter escolhido isso, fala, não, asilo, puxa, mas eu não faço isso nem com bicho, eu não abandono meu cachorro doente na sarjeta, é meu tio, é pai, é irmão do meu pai, da minha mãe, e ele vai ficar lá, não, eu vou ficar com ele, e vou ver como eu me viro, que maravilha, mas pode acontecer, né, que essa pessoa, na hora em que precisava assumir aquela prova, fala, poxa vida, meu filho está doente, meu marido está desempregado, se eu falar para eles que eu ainda vou cuidar desse velho doente aqui em casa, nossa, vai ser o fim do mundo. Não vou ter jeito. Eu vou visitar ele lá no asilo, eu vou lá, eu faço bolo, eu vou ajudar ele lá. Tá bom. Ela está falhando na prova que ela pediu? Está. Mas ela pode ser uma pessoa generosa, ela pode ir lá, ela pode cuidar dele, ela pode devagar arrumar roupa, arrumar fralda, arrumar remédio. Ela pode tentar minimizar isto. Pode. Ou, se ela não faz isto, não, deixa esse velho morrer lá, isso nunca fui com a cara dele. Ela está fraudando mesmo um compromisso. Mas isso não impede que ao longo da vida ela faça coisas boas. Ela tem então a mácula de uma prova que ela recusou, que é com o tio, e ela vai ter que encarar o velho. Quando ela chegar do lado de lá, e ela encontrar o tio esperando por ela, o primeiro choque vai ser recebido por aquele que você abandonou. Vai ser este. O segundo choque vai ser você se lembrar que você se candidatou a atendê-lo como seu parente, porque 2 vidas atrás você estava jogada na rua e aquele homem recolheu você da sarjeta, curou suas feridas, tratou de você, adotou você como filha dele e cuidou de você até que você conquistasse a independência. E então você, agradecida, disse a ele, olha, você vai precisar passar por essa prova no final, mas eu vou estar lá, eu vou cuidar de você como você fez comigo. Esse vai ser o segundo momento difícil, que é entender que você não apenas fraudou um compromisso de ser generoso ou generosa com alguém, você fez isso com alguém que não te abandonou, que alguém que te beneficiou, que alguém que te recolheu, e você, ao invés de reparar e de dar a sua parte, você foi indiferente. Isto é doloroso para o espírito, mas isto não anula o bem que essa pessoa pode ter feito. O tio morreu lá no asilo, ela nunca foi visitar, mas por algum motivo na consciência o tio morreu e ela passou com aquela culpa na sua alma a ter compaixão dos velhos, começou a visitar os asilos, começou a ajudar a ir ver pessoas enfermas, e passou o resto da sua vida amparando os outros, os indiferentes para a humanidade que agora não eram mais para ela. Ora, estes são atos amorosos, que estarão sendo cotejados também nesse processo de comparação e de balanço entre o bem e o mal. Agora, na nossa consciência, Célia, nós estaremos comprometidos a ressarcir aquele ser que um dia nos foi tão especial,
atendendo também. Nós não vamos conseguir fugir dessa vergonha. E só vamos nos desculpar disso quando de verdade a gente for aquele que cumpriu o que prometeu. Tá bom? Portanto, nós não temos como, vou fazer um Pai Nosso e ver se muda a minha prova, porque essa está pesada, não gostei. Não dá para ser assim. A gente pode aproveitar, se não estiver muito bom, aproveitar e fazer alguma coisa a mais. Mas nós teremos que enfrentar os nossos equívocos. Viu, Célia? Muito obrigado pela pergunta. Nós também chegamos nos minutos finais do encontro de hoje. Queremos agradecer a presença de vocês que vieram aqui, você que nos assiste, vocês que estão na TV Alvorada Espírita. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite, pelo ensinamento, que certamente nos enriquece, propiciando o nosso melhoramento. Permita que cada um medite a respeito destes valores, que saibamos reconhecer o erro quando cometemos, perdoar quando somos agredidos ou injustiçados, corrigir nossos passos sem a vergonha de voltar atrás. Porque quando temos vergonha de voltar atrás, na verdade é o orgulho que nos dirige. Este que é o inimigo número 1 que precisa ser combatido. Obrigado por encontrarmos nestas páginas princípios que nos fazem seres melhores. E que, quem sabe, Senhor, vivendo com sinceridade, com devotamento, estes valores, quando chegar a hora de pegar o trem de novo, o trem nos leve para outro rumo, nos conduza por outros ramais, não tão sofridos, não tão atribulados, ramais que nos levem ao enriquecimento da mente, do pensamento, do sentimento, da cultura, ao mesmo tempo em que nos prepare para cooperarmos melhor com o esforço de Deus no avanço dos mundos habitados. Agradecemos a companhia de todos os espíritos amigos e das entidades sofridas que nos acompanham por sintonia com os nossos defeitos. Que eles, Senhor, possam encontrar uma forma de não andarem tão mal acompanhados, de não estarem tão assim à mercê de seres defeituosos como nós, mas que recebam de nós a gratidão de terem preocupações conosco, de quererem estar às vezes nos prejudicando, porque para nós isto ainda é uma prova de amor, um amor que às vezes está mal vivenciado, mas ainda assim um amor endereçado àqueles perseguidos. Obrigado, Senhor, que eles possam sentir o teu amor, descortinar uma nova etapa, e que cada um aqui presente, ou aqueles que nos escutam nesse instante, nos assistem em prece, não se esqueçam que o mundo vale a pena se nós vivermos novos valores, construindo a regeneração antes que a regeneração chegue. Que assim possamos cooperar no dia que vai nascer com o esforço celeste, na edificação de um amanhã promissor e luminoso para todos. Aceita a prece que deixamos aos teus pés, querido amigo, com a qual nós encerramos o encontro desta noite. Pai nosso,